Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 a seguir. Todos conhecem a história de Zaqueu. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Irmãos, eu sei que todos conhecem essa história, e eu quero meditar com você antes de nós louvarmos ao Senhor. Hoje várias pessoas viajando, então semana que vem nós continuaremos sobre a série de mensagens do Salmo 23, né? Ser véspera, feriado, enfim. Quero falar com você sobre Zaqueu. Você sabe que o texto fala que Zaqueu, ele deseja ver Jesus. Só que eu acho interessante, a título de informação, Jericó era até aqui uma cidade vista por muitos como amaldiçoada. Pastor, da onde vem essa maldição? Se você depois na sua casa ler o livro do Josué, lembra quando Josué com o povo dá volta nas muralhas de Jericó? Quando a muralha cai e eles vencem, tomam Jericó, Josué profere a palavra dizendo: essa cidade será maldita. Então você vai ver que sacerdote, profetas não iam nesse lugar, mas agora Jesus vai nesse lugar. Nós precisamos entender o amor de Jesus vai além da religião. De fato, hoje muitas pessoas tiveram experiência com a religião, mas não com o Deus da religião. Muitas pessoas hoje não querem saber de igreja, não querem saber de vir, não querem saber de ouvir, porque tiveram contato com essa religião que diz assim: errou, é Jericó, não presta, ali não é bom. E eu posso dizer isso de pessoas, né? Quem nunca sofreu algo assim? Se você nunca sofreu, que bom. Mas isso é normal de, às vezes, a pessoa que conhece a religião, ele vai olhar o passado da pessoa. Eu vou dizer isso de novo: a religião e religioso olham o passado das pessoas, mas Jesus sempre olha o futuro das pessoas. Você pode ver em Atos 9, quando Jesus fala para Ananias e orar para Paulo. Ananias era um religioso, e quando Deus fala para ele, Jesus fala: vai lá orar por Paulo. Ananias fala: Deus, o Senhor sabe que ele é matador, ele é fariseu, ele é ruim. O que é isso? Passado. Aí Deus fala: vai, porque para mim ele é um vaso. Então a religião faz a gente olhar o passado. E se tem um lugar que é cheio de passado, é a igreja. Quem não tem um passado? Quem não tem uma história? Que talvez, se nós olharmos, vamos se envergonhar, ou alguém olhar vai se envergonhar.
Mas Zaqueu, e esse texto está dizendo que Jesus foi em Jericó, ou seja, a religião não, mas o Jesus da religião não se importa com os passados. Pelo contrário, Jesus vai aonde a religião não vai. Você lembra que Jesus se assentava com as crianças, e isso era muito feio para um rabi. Aí os discípulos de Jesus diziam: Jesus, o Senhor vai queimar seu ministério. Jesus dizia assim: vocês não entendem nada, se vocês não se tornar como essa criança, vocês nem entram no reino dos céus. Quando vem aquela samaritana no poço de Jacó, em João 4, Jesus manda eles comprarem pão e ficam ali. Jesus conversa, transforma aquela mulher sem fazer uma acusação. A gente, como pai, como marido, como esposa, enfim, a gente tem o costume de, quando a gente quer tratar alguém, a gente vai dizer: olha o que você fez. É assim ou não é? Você errou nisso, você fez isso, você fez aqui, você fez isso que não devia, você falou que isso não devia, você fez isso. A gente gosta, a gente usa essa metodologia para atingir, às vezes de boa forma, as pessoas, não é verdade? Mas você vai ver que quando Jesus vai trabalhar para transformar pessoas, Jesus não fica usando o passado, Jesus aponta o futuro. Então você não veio aqui nessa noite para se apontar do seu passado, você veio aqui nessa noite para se apontar do seu futuro. Vou dizer de novo: você está na presença de um Senhor que não veio apontar o seu passado, Ele está apontando o seu futuro. Jesus entra em Jericó, e Zaqueu ouviu falar desse Jesus. E quem de nós não tem planos, intenções? Se você veio aqui, eu tenho certeza que você tem sonhos e projetos. Qual é o projeto de Zaqueu? Quero ver Jesus. Esse é o projeto dele. E a Bíblia vai dizer que, indo ver Jesus, ele não consegue, porque a estatura dele era pequena e tinha uma grande multidão. Preste bem atenção nisso. Zaqueu tem um projeto, Zaqueu tem uma intenção, mas as condições dele não são favoráveis. Talvez você tenha um bom projeto, talvez você tenha uma boa intenção, mas talvez as suas condições não são favoráveis. Talvez você tenha um bom projeto, você tenha uma boa intenção para sua família, para o seu casamento, para a sua vida espiritual, enfim, você tem uma boa intenção, você tem um bom projeto, mas às vezes as suas condições, a sua estrutura não vai facilitar para você. E eu falei isso aqui já, e eu vou repetir isso, já falei aqui algumas vezes isso: não espere facilidades dessa vida. Quem tem um pouquinho mais de experiência como eu já sabe disso. Quem é jovem, eu sempre digo isso para o meu filho: não espere que a vida vai ser fácil. A vida é fácil, irmãos? Eu tento passar isso para o meu filho o máximo que eu posso. A vida não vai ser fácil, a vida não vai facilitar. Não é porque eu tenho um projeto de Deus, eu tenho uma boa vontade, não, eu vou fazer a obra de Deus. Não vai ser fácil. Zaqueu, qual era a intenção dele? Ver o quê? Jesus. Não era ver o nome dele, não era fazer o mal para ninguém, ele quer Jesus. Mesmo com essa intenção e esse projeto sendo de Jesus, não foi fácil. Mas a questão é: o que eu vou fazer quando eu encontrar objeção na minha vida? O que eu faço? Desisto? Zaqueu poderia argumentar, dizer assim: eu tentei, eu vim até aqui, eu vim até onde deu. Se alguém veio aqui hoje com um pensamento dizendo assim, Deus está falando, irmão. Se alguém entrou aqui hoje com o pensamento assim: pastor, eu fiz o que pude. Zaqueu fez o que pôde aqui, até aqui, sim ou não? Até aqui ele fez o que pôde. Saiu de casa, foi lá, ele fez o que pôde, mas ele não conseguiu. Aí Zaqueu ele fez o que pôde. Vou desistir? Não, ele não desiste. Não, eu vou abandonar. Não vou abandonar. O que a Bíblia diz? Que Zaqueu corre adiante. O que Zaqueu entendeu aqui? Que ele não fez ainda o que ele poderia fazer. Vou dizer de novo. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus fala comigo porque eu já fiz tudo, e você ainda não percebeu que tem coisas maiores que você pode fazer ainda. Deus fala comigo porque eu cheguei no meu limite. Não, você acha que você chegou no seu limite, mas Deus vai dar uma direção nova para você chegar nesse objetivo. Zaqueu entende que não vai ser fácil.
Agora o que eu acho interessante, eu queria que você meditasse, anotasse isso, memorizasse, como você queira. A Bíblia diz que Zaqueu corre adiante e vai subir numa árvore, porque diz o texto, porque sabia que Jesus iria passar por ali. Então Zaqueu vai fazer duas coisas, preste bem atenção. Ele vai se posicionar. Ele vai o quê? Ele vai se posicionar num lugar. E ele vai ter uma estratégia. Qual a estratégia? Vou subir na árvore para alcançar meu objetivo. Então ele vai se posicionar e vai ter uma estratégia. Só que aonde que ele vai se posicionar? Aonde Jesus vai passar. Aonde ele vai se posicionar? Onde Jesus vai passar. A estratégia dele está direcionada aonde? Aonde Jesus vai. Então, não adianta você ter uma estratégia, ter um plano, se Jesus não vai passar por esse caminho. Não adianta você fazer um caminho, traçar uma meta, se esse caminho que você está traçando, Jesus não pode passar nele. Ah, pastor, eu quero crescer na minha empresa. Pastor, eu quero chegar no cargo de líder de venda. Pastor, eu quero chegar no cargo da gerência. Pastor, eu quero passar no concurso público. Mas a forma é como você está fazendo. Jesus pode passar por ele? Jesus pode entrar por esse caminho? O caminho que você está escolhendo, se posicionando, se colocando, a estratégia que você está tomando, Jesus pode passar por ela? Eu não posso pegar um caminho torto, eu não posso pegar uma estratégia vil e dizer, Jesus vai me ajudar. Quem está ouvindo, diga amém. Você concorda? Que eu não posso ter uma estratégia que eu vou prejudicar pessoas, uma estratégia que eu vou prejudicar pessoas, que eu vou atrapalhar pessoas, uma estratégia que não é lícita. Ai, pastor, porque eu estou com muita fé que Deus vai me abençoar. Que Deus vai abençoar o quê? Se não é lícito, se não é honesto. Pastor, eu estou me posicionando, mas é de forma legal. Zaqueu tem uma ideia e tem um projeto, tem uma estratégia e um posicionamento, mas Jesus vai passar por ele. Eu acho tão interessante isso, que Zaqueu corre à frente e ele acha a árvore. Agora o que eu acho interessante isso, que essa árvore está lá muito antes de Zaqueu chegar, que talvez Zaqueu passou por muitas vezes e não percebeu. Pastor, o que você quer dizer? Eu vou explicar melhor para você. Às vezes existem coisas na nossa vida que está parecendo normal, mas é aquilo que Deus pode usar para mudar a nossa vida. Essa árvore era tão comum, essa árvore era tão normal, era do cotidiano de Zaqueu, mas quando ele colocou o projeto certo e a posição certa, se transformou em um lugar de milagre. Então, se você tiver um posicionamento correto, uma estratégia correta, você não precisa de algo novo, você precisa de um posicionamento melhor. Ai, pastor, porque se eu tivesse isso, pastor, porque se eu ganhasse tanto, pastor, porque se eu morasse ali, pastor, porque se fosse assim, pastor, porque se alguém fizesse assim. Você coloca os seus olhos em tantas coisas e o Senhor está dizendo, não, a árvore que você precisa já está plantada na sua vida, você só precisa se posicionar de forma correta. Então quando Zaqueu vai subir na árvore, ele se posiciona em um caminho onde Jesus vai passar. Ele se coloca numa posição que Jesus vai ver. Jesus passa, para debaixo da árvore e diz para Zaqueu, Zaqueu, desce. Só que eu acho interessante que o texto diz, desce depressa. Por quê? Porque tem algumas coisas que não pode ser depois. Existem algumas coisas que não pode ser amanhã. E eu sei que às vezes, talvez você não, mas existe um mal às vezes na nossa vida que é procrastinar. Depois. Mas perceba que Jesus está passando em Jericó e Jesus nunca mais vai voltar em Jericó.
Eu vou falar isso de novo. Jesus está passando em Jericó e nunca mais vai voltar naquele lugar. Pelo menos não temos mais informações de Jesus voltando nesse lugar. Esse dia em Jericó é o mesmo dia que ele cura o cego Bartimeu, que eu preguei algumas semanas atrás aqui. Jesus não volta. Então Jesus está dizendo assim: desce depressa. Chega a hora de você tomar uma posição e não ficar mais procrastinando. É hora de você descer, não é depois, é agora. Toma uma posição. Então existem alguns projetos que agora nós vamos tirar da gaveta. Pastor, não, eu estou esperando. Não, você está esperando agora, a palavra de Deus é essa, faz depressa. Pastor, eu estou pensando. Não, agora você vai agir. Você já pensou, você já orou, Deus já falou com você, você se posicionou, você buscou a palavra de Deus. Agora Deus está dizendo, é hora de você colocar os projetos para funcionarem. Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir para a tua casa. Você percebe que alguns minutos atrás eu disse que Zaqueu queria o quê? Ver Jesus. Ele queria o quê? Ver. Jesus sabe disso. A prova que eu vou dizer que Jesus sabe. Primeiro, Jesus fala o nome de Zaqueu sem perguntar. Jesus para debaixo da árvore, pode ver o texto. Jesus diz, Zaqueu. Talvez Zaqueu se assustou. Não, ele sabe meu nome. Porque nós sabemos que Jesus sabe de todas as... Se eu estou dizendo que Jesus sabia o nome de Zaqueu, você acha que Jesus sabia a intenção de Zaqueu? Qual a diferença para Jesus? Concorda? Pensa comigo. Jesus sabe que Zaqueu quer ver. Mas quando eu tomo a posição certa, eu me posiciono no caminho de Jesus. Essa árvore figueira, a tradução não sei a sua, mas no original é figueira brava. É uma árvore alta, ou seja, foi perigoso, não foi fácil. Algumas têm espinho, é fácil? Não é fácil. Então estou vendo aqui um Jesus que reconhece propósito e o que você fez para chegar lá. Oh, aleluia. Porque nós temos a mentalidade às vezes que ninguém reconhece, mas você está na presença do Senhor que reconhece. E Jesus está dizendo, Zaqueu, você veio para o culto apenas querendo me ver, mas eu vou fazer muito além do que você se propôs. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus fará você receber mais do que você imagina. Deus fará na sua vida mais do que você imagina. Zaqueu, eu queria ver. Não, você não vai ver, você vai andar comigo, vai ouvir a minha voz e eu vou entrar na sua casa. Então você percebe que o propósito de Zaqueu é ver Jesus. Mas agora o propósito de Jesus é entrar na sua casa. Pastor, eu vim aqui para a igreja porque eu preciso receber algo. Legal. Jesus está aqui, Ele te viu, Ele sabe de tudo isso, mas a proposta dele é, desce, porque eu vou entrar na sua casa. Oh, em nome de Jesus, receba essa palavra, o Senhor entrará em nossos lares. Em nome de Jesus eu estou profetizando que o Senhor entre nos nossos lares. Zaqueu, desce depressa, porque é um projeto meu entrar na sua casa. Eu sei que eu estou pregando essa palavra para alguém aqui agora, ou na internet ou aqui. Falei para você que Zaqueu começou com o projeto de ver Jesus. Vou dizer isso de novo. Zaqueu começou com o projeto de ver, ou seja, o projeto de Zaqueu. Agora nesse encontro com Jesus, porque ele teve o posicionamento correto, a estratégia correta, não desistiu, avançou, insistiu de novo, subiu na árvore, ou seja, não desistiu, ele fez tudo isso que eu estou falando para você. Agora Jesus vai dar o propósito dele. Você está disposto a receber o propósito de Jesus para a tua vida?
Olha o que eu estou dizendo. Você vem para a igreja assim, ó, eu estou com o meu propósito, eu vou para a igreja com esse meu propósito aqui, Jesus, eu estou com esse meu propósito. Aí quando você tem um encontro real com Jesus, você vem para a igreja, Jesus, estou com esse meu propósito. Aí você encontra com Jesus de verdade e você volta para casa assim, Jesus, o meu propósito, o propósito de Jesus, o meu propósito, o propósito de Jesus. Você veio aqui nessa noite com um propósito, mas você vai voltar com o propósito de Jesus na sua vida. Oh, aleluia. Você pode notar, todas as pessoas que se encontram com Jesus, eles têm propósito, mas quando sai com mais um propósito, o propósito de Jesus. Zaqueu, você veio me ver, mas eu vou além. Desce, porque eu vou entrar na sua casa. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu sei que é simples, uma mensagem muito conhecida, mas se você meditar nisso, olha o que eu estou dizendo. Pega isso. Zaqueu, desce da árvore. Eu não vou fazer você descer, você desce. E eu vou com você. Ir com Zaqueu até a casa vai demorar quanto tempo? Alguém sabe? Eu também não sei. Eu disse que eu também não faço ideia. Se ele morou perto, demorou 5 minutos. Se morava longe, 20 minutos, não importa. O que aconteceu nesse caminho, a gente sabe? Não sabemos. Você entende que de Jesus falar que vai entrar na sua casa e ele entrar na sua casa tem um processo? Por favor, não se perca nesse processo. Alguém está entendendo isso? Não se perca nesse processo, porque você entra por essa porta e ouve o pastor falar, ouve a pastora falar, me ouve falar, ouve o Tiago falar assim, ó, Deus está trabalhando, você vai receber isso, e Jesus vai fazer isso. Aí você teve um encontro e Jesus diz, eu vou na sua casa, mas você não vê. Por quê? Você está nesse processo ainda, que a gente não sabe quanto tempo levou, a gente não sabe se pessoas entrou no caminho, se teve mais cura. A gente sabe? Não sabe. Se Jesus ministrou uma palavra e disse assim, eu não quero que ninguém conte que eu vou falar aqui para Zaqueu. Ou se eles forem em silêncio. O que eu estou falando para você é que da árvore até a casa teve um processo de tempo. E talvez alguém aqui hoje está passando esse processo de tempo e Deus me trouxe aqui para dizer, não saia desse processo de tempo. Deus está trabalhando sem você perceber. Muitas pessoas, por não entenderem isso, abandonam Jesus. Então Zaqueu sai da árvore, desce da árvore, ele vai com Jesus até a sua casa. A Bíblia diz que ele andou com Jesus. Vou dizer de forma separada para você entender o que eu estou tentando compartilhar com você. Primeiro, Jesus falou com Zaqueu. Primeiro, Jesus falou com. Segundo, Jesus foi no caminho com Zaqueu. Jesus foi no. 3, Jesus entrou na. Vou recapitular para você. Primeiro, Jesus fala com Zaqueu. Jesus anda com Zaqueu. Terceiro, Jesus entra na casa de Zaqueu. Olha como é gradativo, você percebe? Falou, andou e entrou na casa. Qual é o lugar de maior intimidade de alguém, da nossa vida? Casa. Então a comunhão e andar com Jesus é assim, você ouve, caminha e leva a intimidade. Então a nossa vida tem que ser progressiva. A nossa vida com o Senhor tem que ser progressiva, tem que progredir. Mas o que eu quero compartilhar com você é agora. Ouviu Jesus, andou com Jesus e Jesus entrou na casa. A Bíblia diz que está todo mundo lá. Aí começou algumas pessoas a falar assim, ei, Jesus está sentado com um pecador. Você está preparado para ouvir oposição? Jesus nunca vai te livrar de opositores. Vai surgir pessoas para tirar sua paz, provocar. Tem dia que você vai bater o dedinho na cômoda, vai queimar arroz, motor do carro vai dar problema,
vai ter muitas situações para te tirar a paz. Ai pastor, porque eu fui na igreja lá e o pastor falou assim, eu fui num lugar e eu vi um vídeo na internet dizendo assim, aceite Jesus que vai ser tudo bom, não vai ter nenhum problema. Mentira para você. Fake news, não é verdade. A proposta do evangelho é: tem de bom ânimo. Vai ter perseguição, vai ter luta, mas eu vou estar com vocês todos os. Amém? Isso é o evangelho. Ouviu Jesus? Andou com Jesus, chegou na casa, percebe que o nhanhanhã não teve na árvore, o nhanhanhã não teve no caminho, o nhanhanhã teve lá na casa. Porque onde a gente vai estar mais vulnerável? Na árvore que ninguém nos conhece, onde a gente tem intimidade. Onde tem intimidade. O diabo sabe aonde atacar. O diabo vai procurar momentos que você esteja mais vulnerável. O diabo vai procurar momentos que você esteja mais sensível. Se o diabo quer atacar seu casamento, ele vai atacar no momento que está fortalecido, no momento vulnerável. O diabo quer derrubar minha fé, ele vai atacar quando? Quando eu estou fortalecido aqui cantando glória a Deus, ou quando eu estou aí, Jesus. Percebe? Quando que o diabo vai atacar um relacionamento familiar? Não só o critério de esposo. Família, quando? Quando tiver algo vulnerável. Então quando chega na casa, Zaqueu foi, Zaqueu, multidão, não deu certo, não, eu vou, e sobe na árvore, espinho aqui, perigo de cair, ter traumatismo craniano, e desceu, e foi com Jesus, e foi no caminho, chegou lá na casa, era para ser o lugar que todo mundo ia aplaudir, não foi. Aí a Bíblia diz, que Zaqueu diz assim, Senhor, proponho no meu coração, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou restituir o que eu peguei, e se eu fiz mal mesmo, eu vou pagar 4 vezes mais. Olha o que Jesus diz, hoje, verdadeiramente, vou ler de novo para você. Olha o que diz, hoje, verdadeiramente, é o versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta. Você percebe que Jesus mandou ele fazer? Jesus não mandou. Jesus não ficou comendo assim, ô Zaqueu, o que você acha aí de ajudar os pobres? Ô Zaqueu, que tal devolver o dinheiro aí? Porque Zaqueu, para você entender, Zaqueu, lembra de Mateus, cobrador de impostos? Ou Levi e Mateus, é o mesmo? Se você já deve ter visto na série. Era cobrador de impostos. E todos os cobradores de impostos tinham um líder. E é Zaqueu o líder de Mateus. Zaqueu era o publicano, chefe dos cobradores. Era um cargo muito forte. Então era normal aquela velha, igual do pica-pau. 1 para você, 1 para mim. 2 para você, 1, 2 para mim. Era normal isso. Por isso ele disse, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Você viu aqui que Jesus não falou nada disso. Mas contrapartida também, Tiago, só agora Jesus fala, hoje houve. Irmão, isso aqui é da gente ficar em casa pensando. Porque eu disse para você 3 vezes até agora, e eu vou dizer de novo. Tudo que eu estava falando, semeando para você pensar. Eu falei que primeiro Zaqueu ouviu, andou, foi na casa, mas Jesus falou, entrou salvação? Então tem gente que ouve Jesus, mas não está salvo. Tem gente que está andando com Jesus e não está salvo. Tem gente que está entrando com Jesus na casa e não está salvo. Você vai ver que quando Jesus foi na casa daquele Zelote, que a mulher unge os pés de Jesus, Jesus estava na casa lá, sim ou não?
e não houve salvação. Então salvação não é apenas eu ouvir Jesus, salvação não é apenas eu andar com Jesus, salvação não é apenas Jesus estar na minha casa, salvação é ter obras de salvação, é demonstrar que Jesus entrou não na minha casa, mas entrou na minha vida. Oh, aleluia! Então Zaqueu não está apenas mostrando que Jesus falou com ele. Zaqueu está mostrando não apenas que está andando com Jesus. Zaqueu não está apenas mostrando que Jesus entrou na casa dele, está mostrando que Jesus entrou no coração dele. Então a proposta de Jesus hoje é mais do que você ouvir a voz dele. A proposta de Jesus hoje é mais do que você andar com ele. A proposta de Jesus hoje é mais do que ir para a sua casa, é mais. A proposta de Jesus hoje é que você tenha um encontro tão forte com ele, que as suas ações mostrem isso. Oh, aleluia! Pastor, é fácil? Não, não é fácil não. Porque a vida com o Senhor é uma decisão. E muitas vezes é uma decisão pesada. Que vamos falar a verdade. Zaqueu fala assim que vai dar aos pobres e vai restituir 4 vezes mais. É fácil, irmão? Eu vou ser sincero. Para uma pessoa ter um comportamento assim, é porque Jesus realmente nasceu no coração dele. Sim ou não? Para a gente chegar ao ponto de dizer assim, ó, me feriu, mas eu vou dar outra face. Se eu podia responder, mas não vou. Jesus não quer apenas que você ouça a voz dele, nem ande com ele, nem vá para casa, mas que ele realmente as obras manifeste nas nossas ações. Que eu possa ter um relacionamento tão real com Jesus, um relacionamento tão verdadeiro com Jesus, que Jesus possa olhar para mim hoje, para o Daniel, e dizer, realmente hoje entrou salvação nessa casa, aonde as minhas ações estão mostrando. Pastor, mas eu vim buscar pelo meu casamento. Pastor, mas eu vim pelo meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai. Eu vou explicar melhor. Isso que você veio buscar vai ser consequência do que você vai receber. Porque primeiro Jesus entra em você, trabalha em você, faz o milagre em você, e a consequência disso alcança seu casamento, a sua casa, a sua família, seus filhos, os seus bens. Irmão, eu vou dizer para você que até os seus pets serão abençoados. Ai, irmão, você podia até dar glória a Deus nisso. Eu estou dizendo que a vida cristã, quando eu estou verdadeiramente em Deus, não é só eu, até os meus bens materiais, até seu gás dura mais. Era glória a Deus, irmão. Até seu dinheiro dura mais. Estou dizendo que a consequência de realmente deixar Jesus entrar na nossa vida, ela vai transparecer em todos os momentos da nossa vida. Então aqui hoje vai ter pessoas que estão ouvindo, andando, estão no processo de tempo, estão na casa, tem outros que estão, não importa, ninguém é melhor do que ninguém. O que eu quero é nessa noite que você tenha consciência, mas principalmente que você seja servo e dizer, Jesus, trabalha. Tem aquele hino que a gente canta aqui, né? A casa é sua, muda as coisas de lugar, tira o que não está certo, encaixa o que não cabe. Senhor, às vezes precisa, sabe, igual aquela dracma perdida, que a mulher pega a lamparina, liga e faz uma faxina, sabe aquela faxina na casa, que joga até a água. Às vezes nós precisamos isso, para Jesus chegar, como diz para Zaqueu, hoje verdadeiramente entrou salvação nessa casa, e essa salvação vai alcançar os nossos filhos, a nossa família, os nossos bens, os nossos sonhos, em nome de Jesus.